que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Essa expressão aparece 3 vezes no Novo Testamento e é o tema que vamos trabalhar um pouquinho hoje com você. O tema salvação. O que farei eu de bom para herdar a vida eterna? A primeira vez que este tema aparece na Bíblia está em Mateus capítulo 19, verso 16. É um jovem, ele se encontra no anonimato, não sabemos o seu nome, nós não temos informações da sua origem, apenas que ele era um jovem rico. Ele ficou sabendo que Cristo passaria pela estrada de Jericó, ele sai ao encontro de Cristo e quando ele tem um encontro frente a frente com Cristo, ele se lança de joelhos aos seus pés e pergunta: Bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Jesus, ele não dá a resposta direta a este tema. Ele fala da importância da guarda dos mandamentos. Aquele jovem então responde que guardava os 10 mandamentos desde a sua juventude, mas no final ele acabou revelando que ele apenas era teórico, ele não praticava aquilo. Depois nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 25, nós temos um doutor da lei, alguém que conhecia toda a sua Bíblia de cor daquela época. E ele também tem um encontro com Cristo e ele pergunta: Bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Hoje, existem muitas pessoas que ainda acreditam que precisam fazer alguma coisa para serem salvos. Nós não somos salvos por aquilo que eu e você fazemos. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Ninguém vai aos céus por guardar os 10 mandamentos. Ninguém vai aos céus por guardar o sábado. Ninguém vai aos céus porque estuda a Bíblia todos os dias. Nós iremos ao céu por causa de Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum meio e nenhum outro método a não ser Cristo Jesus para chegarmos ao céu. E aquele homem acreditava que precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Cristo também não respondeu. Ele apenas fez uma pergunta em cima da pergunta dele. O que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: como você interpreta a lei? Jesus não dá a resposta, o que ele precisava fazer para ser salvo. A terceira vez e a última que nós encontramos no Novo Testamento é Atos 16, verso 30. Paulo estava preso, ele havia tomado uma baita surra e agora ele estava no cárcere louvando o nome de Deus e de repente as cadeias caíram por terra. Aquele homem que cuidava, aquele carcereiro que cuidava daquele local, acreditava que todos os bandidos, os prisioneiros haviam fugido. E ele pega uma espada e ele queria cometer suicídio, ele queria tirar sua própria vida. Paulo então disse: ei, não faça mal a ti, estamos todos aqui. Aquele homem pega Paulo, ele tira Paulo daquele local, ele cuida das suas feridas, então ele olha para Paulo e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? É a primeira vez que a Bíblia responde de forma direta, de forma bem clara, o que eu e você precisamos fazer para sermos salvos. A resposta de Paulo foi: credes no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Credes no Senhor Jesus. Infelizmente, o tema da salvação é um tema muito mal compreendido hoje no meio dos cristãos. Infelizmente, até em nosso meio, como adventista do 7º dia. Existem muitos que acreditam que pelo simples fato de guardarem o sábado, já fazem deles dignos de irem para o céu. Existem outros que acreditam porque são vegetarianos, já são dignos de morar no céu. Eu volto a repetir, a salvação não tem a ver com alimentação, a salvação não tem a ver com aquilo que eu faço, porque eu não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pelos méritos de Cristo Jesus. E nós precisamos compreender um pouco melhor o tema da salvação. Para alguns, e com certeza muitos, antigamente acreditavam que para ser salvo precisavam machucar o seu corpo. Alguns subiam escadas de joelhos confessando os seus pecados e acreditavam que quando chegassem no último degrau, os seus pecados estariam perdoados. Existe um outro grupo que acreditavam que precisavam pagar para serem salvos.
uma moeda no altar para que uma alma pudesse então sair do purgatório. As indulgências. Outro grupo de pessoas acreditavam, e isso começa agora com esse movimento do Pentecostes ou pentecostais, acreditam que o simples fato de falarmos línguas estranhas significa que eu recebi o batismo do Espírito Santo e isto é um sinal na vida do cristão que ele esteja salvo. Então, o dom de língua, muitos acreditam que é um sinal, que é uma evidência que a pessoa está salva em Cristo Jesus. Outros acreditam que precisavam dar alguma coisa para aplacar a ira de um Deus que está machucado, ferido por causa do meu e do seu pecado. Então eu preciso dar algo em troca para que ele possa então me perdoar, para que a ira dele possa ser aplacada. O paganismo. Outros vêm para o lado do legalismo. Tudo é pecado, tudo é errado, tudo fere o coração de Deus. Mas existe um outro lado que é o liberalismo. Nada é pecado, nada é errado. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é longânimo. De fato, Deus é tudo isso. Mas eu também não posso esquecer que Ele também é justiça. E hoje, Ele não age de justiça comigo e com você. Sabia disso? Hoje Ele age de misericórdia. Porque se Ele usasse a justiça dEle comigo e com você, com certeza nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A Bíblia também diz que a misericórdia dele dura para todo sempre. E também a Bíblia nos informa que se não fossem as misericórdias de Deus, todos nós estaríamos consumidos. Percebe? Ele não usa a justiça conosco, ele usa a misericórdia dele. E poderíamos chamar de graça. Mas, se nós conversarmos com os nossos amigos e irmãos católicos e perguntarmos para eles o que é salvação, sabe qual vai ser a resposta? Não existe salvação fora da Igreja Católica. Eles acreditam que para serem salvos tem que ser membro da Igreja Católica. Esta é uma razão. Pastor, da onde você tirou isso? Aqui está o material. Quem criou essa doutrina se chama Santo Agostinho e ele diz assim: fora da Igreja Católica pode-se encontrar tudo. Pode-se ter honra, pode haver sacramentos, pode-se cantar aleluia, pode-se responder amém, pode-se defender o evangelho, pode-se ter fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo e até pregar a Santíssima Trindade. Mas nunca, exceto na Igreja Católica, pode-se encontrar a salvação. Só há um meio de ser salvo no pensamento de Santo Agostinho. E esse meio é através da Igreja Católica. Se nós conversarmos um pouco com os fariseus do Novo Testamento e perguntarmos para eles o que eu devo fazer para ser salvos, o grupo dos fariseus, eles vieram de duas escolas, Shammai e Hillel. Era um grupo de pessoas que defendiam a lei, havia ali escribas, chamados de nomikós, advogado da lei, ou aqueles que protegiam a lei, e eles levavam esse assunto muito a sério. Se você perguntar para eles o que eu preciso para ser salvo, eles vão dizer para você o seguinte: precisa guardar os 10 mandamentos para serem salvos. Mas não só os 10 mandamentos, as tradições também judaicas, que era chamada como doutrina dos anciãos, que era conhecida também como Cristo as chamava de doutrina de homens, preceitos humanos. E muitos desses preceitos foram escritos para proteger a lei de Deus. Então eles tinham esses preceitos, esses escritos, como mais santo que os 10 mandamentos. Deu para entender? Quando Cristo violava um mandamento, ele não estava quebrando os 10 mandamentos em si. Ele violava esses preceitos humanos. Eles criaram 1521 regras só para se guardar o sábado. Então, quando Cristo permitiu que os discípulos colhessem espigas, uns falam que era de milho, outros falam que é de cereal, outros falam que é de trigo, não importa. O fato é que eles estavam ali colhendo algo para comer. E eles então sofreram represárias dos fariseus que diziam: não é lícito fazer isso, estão quebrando o sábado, estão violando o sábado. Aonde está escrito que eles não poderiam colher um fruto ou um alimento para comer no dia de sábado? Cristo citou algo que havia acontecido com Davi no passado, quando comeu um pão que só o sacerdote poderia comer. Eles haviam criado regras e leis que eles mesmos não conseguiam guardar. Estes homens chamados fariseus, quando Cristo violava a lei, não tinha a ver com os 10 mandamentos,
Mas se perguntar para eles o que é salvação, o Talmud diz assim: aquele que realiza boas obras herda o jardim do Éden, mas aquele que realiza transgressões herda o inferno. Percebeu? Para entrar no céu, eu preciso observar os mandamentos. A lei me salva. A lei não tem papel salvífico. A Bíblia é muito clara em nos apresentar isso. E eu volto a repetir para você. Eu não sou salvo porque guardo os mandamentos. Eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz por mim. E hoje está no céu vivo, intercedendo por mim e por você. Tá, pastor, mas aonde entra a lei? Eu não guardo para ser salvo. Eu guardo porque eu já estou salvo em Cristo Jesus. Amém? É o fruto daquele que está salvo, é obedecer à lei. Certa vez Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, no verso 15. Mas vamos continuar. Se nós perguntarmos para os muçulmanos, o que os muçulmanos têm a nos dizer a respeito da salvação? Sabe o que eles vão dizer? Que só existe um Deus, e este Deus não permite parceria. Não há Filho e nem Espírito Santo. É o único Deus chamado de Alá. E não existe pecado original, apenas consequência de um coração que erra. E este homem, se arrepender e se tornar um devoto de Alá, ele vai herdar então um paraíso, e acredite, cheio de virgens esperando você. Estes são os pensamentos relacionados à salvação de um muçulmano. Se nós perguntarmos para os espíritas, o que é salvação? Allan Kardec diz assim: salvação não é o ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação do compromisso. Mas que compromisso? Como eles acreditam na salvação? Eles acreditam da seguinte maneira: havia um Deus que se chamava Demiurgo. E Demiurgo, certa vez, estava dormindo e teve um sonho. Ele sonhou que os deuses se reuniram, estavam tendo uma trama para matá-lo, para assassiná-lo. E ele acordou gritando. E assim, ele mandou centelhas, e essas centelhas caíram na terra. E em contato com a terra, formaram os seres humanos. E aí, a carne é algo mau, porque aprisiona a centelha de Demiurgo, que nós chamamos de fôlego de vida, ou chamamos de espírito. Eles então acreditavam que para se libertar do compromisso, precisava criar uma compatibilidade entre carne e espírito. Então eu preciso realizar boas obras, caridades, porque quanto mais boas obras eu realizar, eu vou criar uma compatibilidade entre espírito e carne. E quando os dois se tornarem bons, então eu herdarei aquilo que Demiurgo preparou de bom para mim e para você. Percebem? Hoje, muitos acreditam nesta linha. Precisam fazer alguma coisa de bom para herdar a vida eterna. Percebe que nós viemos pegando resquícios do catolicismo, dos fariseus, dos muçulmanos e também dos espíritas. Eles acreditam que para se libertar do compromisso precisa realizar boas obras. E se eu não conseguir? Então eu morro, reencarno, até eu conseguir criar uma compatibilidade entre carne e espírito. Perceberam como é sério o problema relacionado à salvação quando não entendemos este item? Mas não para por aí. Olha só o que diz Chico Xavier. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Percebem? Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. E nós, adventistas do sétimo dia, temos algum problema relacionado à salvação? O que você acha? Alguns tratam desse problema de uma maneira muito séria e precisamos sim tratar desse problema de uma maneira séria. Sabe por quê? Porque hoje nós temos algumas crenças totalmente contrárias ao que a palavra de Deus fala a respeito da salvação. E uma dessas crenças se chama perfeccionismo. O que é perfeccionismo, pastor? Perfeccionismo é cristianismo enfermo, baseado em desempenho humano e na fixação do eu e da justiça própria. Isto é perfeccionismo. E essa doutrina enferma, doente, ela traz vários problemas.
para a justificação, para a santificação, a minha visão a respeito do pecado, a minha visão a respeito da escatologia. Ela traz esses problemas. Quer ver só? Por exemplo, a justificação. O que é a justificação? É a justiça imputada. O que é uma injustiça imputada? Cristo morreu na cruz por mim e por você. Aquele que crê, ele recebe um manto de justiça de Cristo. Então, o meu pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Lembra que Paulo disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo pagou o meu preço e o seu preço na cruz do Calvário. Quando eu falo da santificação, justificação comunicada. Então, na cruz é aquilo que Deus fez por nós. A justificação comunicada é aquilo que Ele faz em nós. Cruz coletiva, santificação de maneira individual. Aquilo que Ele faz dia a dia em nossa vida. Ellen G. White diz que a santificação é uma obra para a vida inteira. É uma obra para a vida inteira. Mas tem a ver com o pecado. Saiba de uma coisa. Eu não peco para ser pecador. Eu peco porque eu sou pecador. E nós precisamos entender, pois a Bíblia diz que depois que Adão pecou, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, capítulo 23. Eu e você somos farinha da mesma saca, não há diferença. Eu e você somos pecadores. Quando eu nasci, eu recebi um carimbo, pecador. Davi, no Salmo 139, ele é muito claro em reafirmar isso para mim e para você. Eu e você temos um status, e o nosso status é pecador. Então eu não peco para me tornar um pecador. Eu peco porque eu já sou um pecador. Deu para entender? E tem a ver com a escatologia. O perfeccionismo acredita que é possível encontrar a perfeição aqui em terra, que é possível ser perfeito aqui e sem os méritos de Cristo Jesus. Você consegue acreditar nisso? Percebe que o perfeccionismo é algo enfermo, é algo doente, é algo que cria várias complicações para a palavra de Deus e para a vida de muitos também? Quantos constrangimentos, quantas brigas teológicas nós temos tido hoje por causa de um assunto que poderia ser simplesmente resolvido com espírito de humildade, de oração, deixando que Deus coloque o texto dentro do seu contexto, até mesmo o espírito de profecia. Mas eu quero explicar melhor um pouco desse tema. A deturpação começa em Mateus capítulo 5, no verso 48. O texto diz: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sabe aquele ditado que diz que todo texto fora de contexto é um pretexto? Aqui está um texto fora de contexto. Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte. Se lembra? Ele cobre o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. São 3 capítulos. E em um dado momento, Cristo começa a falar do amor ao próximo, da obrigação que eu tenho que ter para com o meu próximo. E dentro desses méritos de amor ao próximo, Cristo disse: sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. A expressão melhor aqui é usada por Lucas, no capítulo 6, verso 36. Lucas diz assim: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai que estás no céu é misericordioso. Percebeu? A palavra aqui é elemel, para perfeito. E elemel é traduzido como misericordioso. Amigos, nem no céu nós seremos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Nem no céu. Percebem isso? A perfeição que é pregada por essa doutrina enferma, doente, não tem a ver com a perfeição que Deus está pedindo a mim para você. A perfeição aqui é em amar ao próximo. A perfeição aqui é fazer tudo aquilo para o meu próximo que eu gostaria que fizessem comigo. É esta perfeição que Jesus fala em Mateus capítulo 5, no verso 48. O maior problema do perfeccionismo tem a ver também com a doutrina da última geração. Já ouviu falar desse tema? Tudo começa com o autor do livro O Ritual do Santuário, Andrízes. Andrízes, ele escreve um livro perfeito sobre o santuário, mas em anexo ele colocou uma frase que complicou bastante o cristianismo, aonde nasce a doutrina do perfeccionismo. Olha que ele acreditava que a última geração vai deixar de pecar
antes do fechamento da porta da graça. E o texto base é Apocalipse capítulo 22, verso 11. Ele diz: o grande conflito decidir-se-á na vida do povo de Deus. Este em nós confia como confiou em Jó. Lembra de Jó? Detalhe. Em suma, após Jesus terminar sua obra de intercessão no santuário, a última geração de santos vai provar que é possível obedecer à lei de Deus, refutando as alegações contrárias de Satanás. Segundo Andrizes, o resultado é a superênfase na última geração como figura central da vindicação universal de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que Deus está refém desta última geração. Conseguiu entender a seriedade do perfeccionismo? Olha só o que diz a mensageira do Senhor. Deus não é refém da igreja, nem depende dela. No fim, Deus será vindicado por sua própria iniciativa. Ele mesmo vai intervir e reivindicar a sua honra. Só entraremos no céu pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Ela não para. Olha o que ela diz. É através dos méritos de Cristo que hoje em dia nos aproximamos de Deus. Só podemos chegar a Deus através de Cristo Jesus. Lembram de João, capítulo 14, verso 6? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha o outro texto dela. Graça é favor imerecido. E o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito de alegar a Deus. É ele justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Perceberam que nós só teremos acesso aos céus por causa dos méritos de Cristo Jesus? A mensageira do Senhor não para. Olha esse texto agora. Preste bem atenção na fala da mensageira. Os maiores pecados são introduzidos através dos que professam ser santificados e alegam não poder mais pecar. Entretanto, muitos dessa classe pecam diariamente, são corruptos de coração e vida, são presunçosos e justos aos próprios olhos, fazendo a sua própria norma de justiça e deixando por completo de satisfazer a norma bíblica. Entenderam? Olha só o que ela diz mais. Precisamos ser refinados, purificados de toda mundanidade, até que reflitamos a imagem do nosso Salvador e nos tornemos participantes da natureza divina. Quando terminar o grande conflito da vida, quando a armadura for disposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos sem pecados. Sabe o que ela está dizendo? Somente quando Cristo voltar em poder e majestade. Se eu estiver na sepultura, eu serei ressuscitado. Se eu estiver vivo, Paulo diz que o meu corpo será transformado. Esse corpo que é corrupto se transformará num corpo incorruptível. E aí seremos levados para o céu. E lá, somente no céu, será seguro dizer que não somos mais pecadores. Entendeu o que ela está dizendo? Entendeu o que a Bíblia tem a falar a respeito da salvação? Mas eu quero continuar com você o tema. Porque o grupo dos perfeccionistas, eles têm uma agenda. Sabia disso? Primeiramente, eles começam trabalhando com música. E é comum, eles chegam na igreja, começam falando que a música que é cantada hoje não agrada a Deus, que não pode ter instrumentos. Interessante. Antigamente, piano era músicas de bar, músicas de prostíbulos. Quem aceitaria um piano dentro da igreja? Martinho Lutero se converte ao cristianismo. Ele compõe o hino 33, Castelo Forte. E esse hino hoje é usado até para mandar o diabo embora. Como que é pecado usar um piano? Você lembra do violão? O violão não pode? É música country? Deus não é honrado com esses louvores? Fanny Crosby compôs 6.000 músicas. 28 delas estão no nosso inário. E 28 músicas cantadas ao violão. Agora pode, pastor. Está no inário. Santificou, canonizou. Você percebe isso? Como que as pessoas, elas são levadas muitas vezes porque um fala, outro comentam.
mas não estudam afinco o que tem a palavra de Deus a dizer a respeito disso? Olha o livro dos Salmos. Nós encontramos 150 músicas. Temos as letras, não temos a melodia. Então é muito difícil eu e você olharmos para o próximo e falar, essa pode, essa não pode. Hoje, muitos criam problemas com o CD Adoradores, não pode, não agrada a Deus. Que condições eu e você temos para dizer qual agrada ou não agrada? Eu sei que a palavra de Deus, ela esclarece decência, ela fala de ordem, ela fala de harmonia dos instrumentos, ela fala de muitas coisas. Mas eu tenho que tomar cuidado para não radicalizar, para não trazer o perfeccionismo para uma área de um grande benefício ao nosso Deus, que é o louvor. E outro detalhe, o louvor é para engrandecer o nome de Deus. Você já estudou um pouquinho sobre a teologia da adoração? Quando a palavra de Deus é aberta num culto, sabe o que significa? Vem a palavra de cima para baixo. É Deus falando conosco através da palavra dele. Agora, quando eu estou louvando, é de baixo para cima. Então, o meu foco tem que estar em Cristo. Eu preciso olhar para Cristo, louvar a Cristo Jesus. E muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas, podemos até cantar com os lábios, mas o coração está longe do ideal divino. Tome cuidado com isso. Eles têm o outro lado, a natureza de Cristo. Ele é pré ou pós-lapsariano. Quando Cristo veio a essa terra, ele veio fisicamente como Adão antes do pecado, ele veio como Adão pós-pecado. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio debilitado pelo pecado. 4.000 anos de pecado. Cristo não tinha a altura de Adão. Cristo estava sujeito a enfermidades. Cristo cansava, Cristo tinha sede, Cristo tinha fome. A Bíblia é muito clara em dizer isto. Não que Adão não tinha antes do pecado, mas eu quero explorar que Cristo veio como homem e ele veio debilitado por 4.000 anos de pecado. Mas espiritualmente, Cristo veio como Adão. Cristo não tinha inclinação para o mal, Cristo não tinha o desejo para pecar, como eu e você temos. O outro detalhe, a perfeição sem pecado. É possível viver nessa terra sem pecado. Quem dera se fosse, quem dera. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, já mentiu. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas eles continuam. Depois de falar da música, depois de falarem das suas agendas, eles entram em outro detalhe. Sabe qual outro detalhe? Reforma de saúde. Oh, amigos, como textos fora de contextos criam pretextos. Quantas mensagens erradas estão sendo pregadas hoje nos nossos púlpitos, dizendo que eu sou salvo por aquilo que como. Já ouviu falar na justificação da soja? Tem muitas pessoas que creem, não, eu sou vegetariano e eu sou digno do céu e a partir de agora eu só como sojas. Só soja. Amigo, tome cuidado com isso. A soja faz mais mal do que a carne. Eu sou vegetariano, mas nunca usei o púlpito para pregar sobre isso. Sabe por quê? Eu não sou salvo por aquilo que como. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. A alimentação tem a ver com saúde. Deus me quer com saúde. Deus quer você com saúde. E é por isso que Ele nos orientou o que podemos comer e o que não devemos comer. E nós temos luz suficiente que nos últimos momentos dessa terra deveríamos abandonar a alimentação cárnea. E com certeza nós já estamos nos últimos momentos dessa terra. Mas Ellen White, ela condena muito mais o queijo, ela condena muito mais o açúcar do que a carne. Ela fala dos 8 remédios da natureza, os 8 remédios de Deus. E muitas vezes nós falamos sobre a carne, mas comemos muita massa, tomamos líquido com refeição, não tomamos um banho de luz solar como deveria, não respiramos como deveríamos respirar, não praticamos exercícios físicos, não confiamos no poder de Deus. O que adianta ser vegetariano e negligenciar as outras coisas? Você sabia que Allan Kardec ele era vegetariano? Você sabia que Chico Xavier também era vegetariano? E Adolf Hitler, que também era vegetariano? E isso fez que cada um deles fosse digno dos céus? Percebem que não tem a ver com alimentação? Certo pastor estava em São Paulo e havia um grupo ali de perfeccionistas que estavam pregando que só entrarão no céu os vegetarianos. E o pastor então disse para aquele homem, amigo,
Cristo, quando esteve nesta terra, ele visitou Abraão e ele comeu um cordeiro. Quando ele esteve com os discípulos, ele comeu peixe. Pastor, é verdade. Cristo comeu cordeiro, Cristo comeu peixe, mas não podia. Cristo errou, Cristo pecou porque ele comeu carne. E o pastor ficou assustado com aquilo. E eles continuaram dizendo, sabe por que Cristo comeu um cordeiro? Sabe por que Cristo comeu um peixe? Porque ele não tinha a luz que nós temos hoje. Você acredita nisso? Percebe que o perfeccionismo, ele cega as pessoas? E por fim, eles começam atacando a administração da igreja, eles atacam os pastores locais das igrejas. É assim que eles fazem. Começam com música, natureza de Cristo, vida sem pecado, reforma de saúde, administração da igreja e, por fim, atacam os pastores locais. Sabe o que diz Steven Lenson a respeito da salvação? Eu quero dizer algo para você, esse texto mexe comigo. Eu amo esse texto. Olha o que ele diz. A salvação não é uma recompensa para o justo, mas é um presente para o culpado. Porque o presente que eu e você merecemos está em Romanos 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. O presente que eu e você merecemos é a morte, mas a salvação não é um presente para o justo, uma recompensa, mas é o quê? Um presente para o culpado. Jesus não veio para buscar os perfeitos. Jesus veio para buscar os pecadores, para levá-los ao arrependimento, e ele deixou o Espírito Santo aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha em nós, e nós precisamos entender melhor a ação também do Espírito Santo em nossa vida. E para entender esse assunto melhor a respeito da salvação, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, eu preciso estudar também mais a fundo o tema do santuário. Você sabia que o santuário está presente na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse? De forma direta e indireta, o santuário aparece na Bíblia. Falou de sangue é santuário, perdão é santuário, intercessão é santuário, pecado santuário, morte santuário, cordeiro santuário. Tudo gira em torno do santuário, porque na realidade o santuário é a sala do controle de todo o universo, é onde Deus está, aonde Jesus está intercedendo por mim e por você. Nós precisamos entender melhor o assunto do santuário. Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 488, ela diz que o santuário deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Você tem estudado sobre o santuário? Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem no particular. Há quanto tempo você não escuta um sermão sobre o santuário? É bem verdade que nós temos o pastor Arilton agora, na Rede Novo Tempo, dando um estudo bíblico sobre o santuário. Mas tem você estudado sobre esse tema? Você está pronto para defender a sua fé a respeito do santuário? Você sabia que muitos por aí pregam que o santuário é uma invenção de Ellen G. White para defender o fracasso de 1844? Sabia disso? Você está pronto para refutar essas alegações contrárias à palavra de Deus? Entendendo o santuário, a dinâmica do santuário, você se lembra que ele era dividido em 3 partes? Pátio, santo e santíssimo. O que representa o pátio, a primeira dimensão para mim e para você? É o passado, é a justificação, é aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Na cruz, Deus declarou que eu e você estamos livres da condenação do pecado. Maneira coletiva, Cristo morreu por todos. Aí vem o segundo passo, que tem a ver com o presente, hoje, o local santo. O que está acontecendo no local santo é a santificação. O que é a santificação? A santificação significa que nós estamos livres do domínio do pecado. Livres do domínio do pecado. Antes eu bebia, hoje não bebo mais. Antes eu roubava, eu não roubo mais. É a luta diária do pecador contra o pecado. E isso é o Espírito Santo trabalhando em nós. É o processo da santificação. É um degrau que subimos dia após dia. E aí vem, por fim, a terceira dimensão, o Santíssimo, onde Cristo está intercedendo por mim e por você nesse exato momento. É o Tamide, é o contínuo, é Cristo intercedendo por nós. É o futuro que tem a ver com a glorificação, livres da presença do pecado.
Entenderam o que é justificação? Justificação, estou livre da condenação. Santificação, estou livre do domínio. E glorificação, estou livre da presença do pecado. E isso só lá no céu. O que é salvação então, pastor? Dr. George Knight ele diz o seguinte: pecado e salvação. Essas duas palavras permanecem no centro de tudo o que tem a ver com o cristianismo, ou tudo aquilo que ele significa. Sendo que o primeiro diz respeito ao problema humano e o segundo, a solução divina. Qual é o problema humano? Pecado. Qual é a solução divina? Salvação em Cristo Jesus. O que é salvação? A salvação é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Salvação é o nascimento virginal de Jesus Cristo. Salvação é a vida sem pecado de Jesus Cristo. Salvação é a morte expiatória de Cristo. Salvação é a ressurreição de Cristo. Salvação é a ascensão de Cristo aos céus. Salvação é a intercessão de Cristo. Eu quero parar aqui um pouquinho. Amigos, nós precisamos entender que a cruz não é um ponto final. A cruz é uma linha contínua para a salvação. Ainda restam coisas para serem feitas. E é o que Cristo está fazendo no céu, por mim e por você. Ele está intercedendo, ele está mediando como mediador. É ele que aparece na presença do Pai, intercedendo por mim e por você. Só temos um intercessor. Paulo diz isso na carta a Timóteo. Só há intercessor entre Deus e o homem. E este, Jesus Cristo, o justo. Cristo está intercedendo por mim e por você. A cruz não é um ponto final. Ela é uma linha contínua no plano da salvação. O que é salvação? É a segunda vinda de Cristo Jesus. O que é salvação? A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo. Não existe nenhum meio, nenhum outro método, a não ser em Cristo Jesus. Você quer morar no céu? Você gostaria de ir para as mansões celestiais? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde.